Bom dia, pessoal! Na nossa aula de inglês de hoje, nós falaremos sobre a classe gramatical Adjectives, ou, como vocês já sabem, adjetivos. Focaremos também em fazer uma revisão sobre o grau do adjetivo, que é o superlativo e o comparativo, e, por fim, também falaremos sobre os adjetivos valorativos. Então, galera, adjectives ou adjetivos é a classe de palavras que caracteriza os substantivos. Ela descreve os substantivos, digamos assim. Pessoas, lugares, coisas. São palavras que dão informações sobre tamanho, forma, idade, cor, origem ou material. Os adjectives são classificados em tipos. Número 1. Adjectives of quality or descriptive adjectives. Adjetivos de qualidade ou adjetivos descritivos. É provavelmente o que a gente pensa quando ouve a palavra adjetivo. São os adjetivos usados para descrever substantivos e pronomes. Quando você diz que uma garota é beautiful ou um garoto é handsome, você está descrevendo ele. Número 2. Adjectives of quantity or number. São os adjetivos quantitativos, que é quando a gente descreve algo em relação à quantidade. Número 3. Distributive adjectives. Adjetivos distributivos. Como assim, professora? São aqueles adjetivos que descrevem membros específicos de um grupo, quando você quer dizer que alguém faz parte daquele grupo ou que ele não faz, que todos fazem. 4. Demonstrative adjectives. Como o próprio nome já diz, demonstrative são aqueles adjetivos demonstrativos que nós usamos para demonstrar algo. This, that, these, those, este, esta, estes, estas, aquele, aquela. Número 4. Possessive adjectives. São aqueles adjetivos que indicam posse. My, his, her, meu, dele, dela. E o 6. Interrogative adjectives. São aqueles adjetivos usados para fazer perguntas. Por exemplo, who's this backpack? Observem agora outros exemplos. Gustavo is a handsome boy. Handsome é o adjetivo que foi usado aí para descrever Gustavo, para dizer que Gustavo é um menino bonito. Number 2. I have many shoes. Many indica o quê? Quantidade. Eu tenho muitos sapatos. Number 3. I will take an of them. Nesse caso aí, o N, que é um adjetivo distributivo, foi usado para indicar uma escolha irrelevante, como se eu não me importasse. Eu vou pegar qualquer um. Eu poderia estar falando, por exemplo, de sapatos que eu fosse comprar. Eu vou pegar qualquer um. Tanto faz, não importa. Number 4. These clothes are beautiful. Nesse exemplo, nós podemos notar dois adjetivos. O these, que é um adjetivo demonstrativo, e o beautiful, que é um adjetivo descritivo. Estas roupas são bonitas. Number 5. My sister is a baby. Minha irmã é uma bebê. Mine está indicando o quê? Posse. Eu estou falando da minha irmã. E number 6. Whose is this car? De quem é este carro? Um adjetivo interrogativo usado para fazer uma pergunta. E bom, para dar continuidade, é importante que vocês saibam que existem os short adjectives and long adjective, os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Por que é importante que vocês saibam disso? Porque para a gente trabalhar os graus do adjetivo, há regras, e essas regras variam de acordo com o tamanho deles. Degree of adjectives, grau do adjetivo. Quais são esses graus? Comparative degree and superlative degree. O grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo tem 3 tipos. O de superiority, que é o de superioridade, o de inferiority, inferioridade, e o equality, que é o de igualdade. Já o superlativo, só tem ele. No grau comparativo,
de superioridade, nós formamos frases de duas formas. Com os adjetivos curtos, nós geralmente acrescentamos er ao final deles e colocamos o than. Por exemplo, o adjetivo tall, que é alto, se transformaria em taller than. Se eu quiser dizer que alguém é mais alto do que o outro, eu vou ter que usar o grau comparativo de superioridade. É um adjetivo curto, então eu vou acrescentar ao final dele o er. A professora é um adjetivo longo, é o adjetivo beautiful. Como é que eu vou dizer que uma menina é mais bonita do que a outra? Antes do adjetivo, você precisa usar a partícula more, que significa mais. Coloca o adjetivo sem alterar nada, porque ele é longo, então ele não sofre alterações. E coloca o than. Mary is more beautiful than Joanna. Já para os graus de inferioridade e igualdade, independente do tamanho do adjetivo, ele não vai ser alterado. A gente não vai alterar nada nele. Para o grau de inferioridade, nós usamos o less, colocamos o adjetivo e usamos o than. E para o grau de igualdade, nós usamos o as, adjetivo, as. No de inferioridade, esse less significa menos. João é menos rápido do que Pedro. E no de igualdade, João é tão rápido quanto Pedro. Já para montarmos uma frase com o grau superlativo, nós temos que ficar atentos ao tamanho do adjetivo. Ele é um short adjective, é um adjetivo curto. Então, ao final dele, eu vou acrescentar est, est. Mas antes de colocar o meu adjetivo com o est, eu preciso colocar o the antes dele. Por exemplo, Pedro is the tallest boy in this class. Pedro é o garoto mais alto da sala. Professora, e quando o adjetivo for longo? Quando ele for um long adjective, o que é que a gente faz? No grau superlativo, antes de colocar o nosso adjetivo longo, nós colocamos the most, que significa o mais. Peter is the most intelligent boy. Peter é o garoto mais inteligente. Agora, outros exemplos. Nos dois primeiros exemplos, foram usados o grau comparativo de superioridade. O primeiro, nós temos um adjetivo curto e o segundo, nós temos um adjetivo longo. Observem. Paula is faster than Gustavo. Paula é mais rápida do que Gustavo. Fabrício is more intelligent than Pedro. Fabrício é mais inteligente do que Pedro. No exemplo com o adjetivo curto, eu fiz o quê? Coloquei o er ao final do meu adjetivo e em seguida coloquei o than. No segundo exemplo, como o adjetivo é longo, intelligent, eu fiz o quê? Usei o more antes dele, que significa mais, e o than depois dele. No terceiro exemplo, eu fiz o uso do grau comparativo de inferioridade. Surubim is less hot than Recife. Eu disse que Surubim é menos quente do que Recife. Já no exemplo 4, eu usei o grau comparativo de igualdade. Mary is as beautiful as Jane. Mary é tão bonita quanto Jane. Nos últimos dois exemplos, eu fiz o uso do grau superlativo. Primeiro, eu utilizei um adjetivo curto e depois eu utilizei um adjetivo longo. Vamos ver o com o adjetivo curto. Mary is the happiest girl that I know. Esse adjetivo happiest, que recebeu o est, era o happy. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que é que ele não está mais com o y e sim com o i. E no exemplo 2 do superlativo, eu utilizei um adjetivo longo. John is the most important boy in my life. John é o garoto mais importante da minha vida. Observem que no uso do adjetivo longo, eu não alterei ele. Ele se manteve igual. Por quê? Porque ele é longo. Ele não vai sofrer alterações. Já o primeiro, que é o happiest, que era happy, sofreu alteração. Porque ele é o quê? Porque ele é curto. Antes do adjetivo curto, eu uso apenas o the happiest, o mais feliz.
Já para adjetivo longo, eu uso the most. Nessa tabelinha aqui, vocês podem observar o adjetivo na forma dele original. Podem observar também como eles foram alterados no grau comparativo e no grau superlativo, e isso para os adjetivos curtos. E o que eles receberam quando são adjetivos longos. No caso do comparativo, recebe o more antes dele e do superlativo o the most. E abaixo vocês podem ver esses adjetivos que são considerados irregulares. Eles não seguem essas regrinhas. Eles nem recebem o ER ou o EST e nem recebem o more ou the most, que são os casos do adjetivo good e bad, bom e mal. No comparativo, ele se transforma em better e worse, e no superlativo, the best e the worst. Há duas regrinhas que vocês precisam conhecer. A primeira é a seguinte: adjetivos de uma sílaba terminados em CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, a consoante final deve ser duplicada antes da inclusão da terminação. As terminações são ER para o comparativo e EST para o superlativo. Observem os adjetivos fat, big e sad. Eles possuem apenas uma sílaba e são terminados em consoante, vogal, consoante. Nesse caso, para o comparativo, antes de colocar o ER, no fat eu dobrei o T, no big eu dobrei o G e no sad eu dobrei o D, que é a última consoante. Já no superlativo, novamente, foram dobrados o T, o G e o S. O fat se transformou em fatter e fattest, o big em bigger e biggest e o sad em sadder e saddest. Regrinha número 2. Adjetivos de duas sílabas terminados em Y deve-se trocar o Y por I antes de incluir sua terminação. Aqui nós temos dois exemplos, happy e buzzy. Antes de colocar o ER para o comparativo, foi trocado o Y pelo I. O happy se transformou em happier e o buzz se transformou em buzzier. Já no superlativo, ocorreu a mesma coisa. Antes de acrescentar a terminação, foi substituído o Y pelo I, enquanto happy se transformou em happiest no superlativo, buzzy se transformou em busiest. Agora nós temos aqui adjetivo valorativo. Mas do que se trata um adjetivo valorativo? Adjetivo valorativo será aquele adjetivo que mostrará uma atribuição de valor. Olha o nome, valorativo, que proverá o substantivo com algum tipo de valoração ou de alguma determinação de valores, preço, opinião, importância e serventia a alguma coisa. Uma regra geral é que os adjetivos com sentido de valoração, ao atribuir determinados juízes de valores, apresentam uma forma subjetiva. Por exemplo, good, beautiful, de uma forma que você não conseguirá quantificar essa valoração, não tem como medir aquele valor, aquele adjetivo de valor, dando uma opinião ao substantivo que eles seguem. Para finalizar, nós temos aqui um curto exemplo do uso dos adjetivos. This is Juliana Paz. She is a famous Brazilian actress and she is a very beautiful woman. Esta é Juliana Paz. Ela é uma famosa atriz brasileira e ela é uma mulher muito bonita. Eu tenho aí palavras que descrevem Juliana Paz. E essas palavras são adjectives: famous, Brazilian, beautiful. Enfim, galerinha, por hoje é só.